levantamento topográfico é realizado utilizando o azimuth, tá? E tem um ângulo vertical que é o empregado aí na determinação da distância horizontal e da diferença de nível. Então, olha, eu tenho aqui, vou representar um ângulo azimutal. Então, tem a direção do norte. Esse norte aqui pode ser norte magnético, norte verdadeiro, norte da quadrícula, cartográfico, enfim. E tratar aqui também, a princípio, do ângulo azimutal à direita, que é o convencional aí, mas pode-se ter o ângulo azimutal à esquerda, tá? Que em vez de ser contado no sentido horário, é contado no sentido anti-horário. Então, tenho aqui, olha só, o ponto 1 e um ponto 2 aqui, ó. Este ângulo daqui, tá? Olha, com origem no norte, tá? Com destino aqui no alinhamento 1, 2, é chamado de ângulo azimutal, ou azimuth do alinhamento 1, 2, tá certo? Azimuth nunca é do ponto, mas sim do alinhamento, de uma direção. Então, azimuth de 1 para 2. Isso daqui, essa representação, está no plano horizontal, tá? Está no plano horizontal. Agora, eu tenho um outro ângulo também, que é chamado de quê? Olha, se eu continuar aqui, por exemplo, tem aqui, ó, direção do norte, tá? Tenho aqui o ponto 1, o ponto 2 e aqui o ponto 3. Este ângulo daqui, a gente viu que é um ângulo chamado de azimuth, azimuth do alinhamento 1, 2. Eu posso trabalhar com ângulo horário aqui. O ângulo horário, tá? Seria, por exemplo, estação em 2, ré em 1, vante em 3. Eu teria origem aqui na ré e trabalharia com ângulo horário. Então, alfa 2, por exemplo. Tá certo? Seria um ângulo horizontal entre alinhamentos. Esse ângulo horizontal entre alinhamentos não é o azimuth, tá? O azimuth é sempre em relação ao norte. Isso tudo aqui, olha só, no plano horizontal, tá? No plano horizontal. Aí, se eu fosse representar aqui o azimuth do alinhamento 2, 3, vou colocar aqui, ó, direção do norte, tá? Paralelo aqui, considerado aí na topografia, o paralelismo entre eles. E aqui eu tenho esse azimuth, que é o azimuth do alinhamento 2 para 3. Azimuth ou ângulo azimutal, tá? São ângulos medidos no plano horizontal. E agora, onde que entra aqui o ângulo vertical zenital? Entra aqui, ó. Você vai instalar aqui, ó, quando você colocar o seu piquete lá no, né, ou marcar o ponto topográfico, instalar o equipamento. Quando você centralizar o equipamento, nivelá-lo, a vertical do instrumento, né, o eixo principal, vai coincidir aqui, olha só, vai passar pelo ponto topográfico, tá? E eu tenho assim, olha só, contando aqui para cima, digamos assim, né, se o meu instrumento estiver aqui, olha só, né, vamos lá, aqui é o ocular, né, na vertical, que é o que coincide aqui com o eixo principal. O que vai acontecer? A gente tem a direção do zênite, tá? E para baixo, o nadir, tá? Nadir, e aqui eu tenho o zênite. E aí, o que eu tenho? Olha só, se eu fizer aqui uma visada, né? Aqui eu tenho ponto 1, tá? Se eu fizer uma visada aqui, tá? Numa mira, por exemplo, tá? Aqui eu vou notar aqui o fio médio, vou colocar como referência o fio médio, vou prolongar. Este ângulo daqui, olha só, é medido no plano vertical e é chamado de ângulo zenital ou ângulo vertical zenital, tá? Isso aqui foi medido no plano vertical, tá? Então, repare que tem muita diferença.
ângulo vertical zenital, né? Ou ângulo zenital, de ângulo azimutal ou azimute. Tá? Então não confundam isso. Tá? É muito comum as pessoas confundirem ângulo vertical ou zenital com ângulo azimutal. São coisas distintas. Tá certo? Então é isso aí. Espero que tenham entendido. Um abraço. Até mais.